Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite a você aqui da TV Guarulhos, canal 20 analógico, canal 3 digital da NET TV, ou você que assiste de todas as partes do Brasil pela rede rbr.com ou caçadorgospel.com.br ou tvguarulhos.tv.br ou aqui no Facebook pelo Reverendo Bruno Ribas. Aí nós estamos ao vivo aqui na TV Guarulhos. Hoje nós estamos recebendo de novo o nosso parceiro aqui de programação uma vez por mês, e ele nos traz missionários de todas as partes do mundo, mas hoje ele está presente aqui e daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Mas agora eu quero que você fique ligadinho, não desapeie, não. Nós vamos para a frase da semana. Eu quero que você assista e preste atenção à frase da semana, tá certo? E você ficou aí na frase da semana. E eu espero que a frase dessa semana, que fala sobre um copo de leite, tenha falado no teu coração. Porque nós estamos vivendo dias assim diferentes, dias que nós temos que fazer alguma coisa ao nosso semelhante. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você fizer ao seu semelhante, um dia vai voltar para você. E eu espero que volte 100 vezes mais. Por isso que eu sempre costumo dizer, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, né, tem que ter um retorno, tá certo? Nós estamos tendo algum probleminha, mas daqui a pouquinho o pessoal já vai ajustar aí, tá certo? Bom, nós estamos recebendo hoje aqui pela terceira vez no programa, pela segunda vez aqui nos estúdios, mas na TV Guarulhos, no mês evangélico, pela terceira vez. O jornalista José Eduardo, e o tema do programa de hoje vai ser Realidade do Peru, Quilhabamba e suas carências, né? O jornalista José Eduardo, ele é jornalista e é missionário, e logo logo nós vamos nos despedir. Ele vai ir embora do Brasil mais uma vez, já foi para a África, já foi para alguns países, mas ele vai, fica 1 ano, 2, 3 anos, depois ele volta para o Brasil, né? Ele não consegue ficar longe do país. José Eduardo, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no programa Mesa Evangélica mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse programa, que Deus tenha abençoado, Deus tenha usado esse programa para possa falar aos corações e ter divulgado também os ministérios, também essa porta que está abrindo para falar do campo missionário, que é muito importante. Eu agradeço, peço a Deus que possa sempre abençoar vocês e sempre estar com vocês nessa porta aberta. E eu quero aproveitar a oportunidade também já agradecer ao José Eduardo, que tem proporcionado a vinda de missionários de várias partes do mundo aqui no Mesa Evangélica, que tem passado por aqui, e é uma parceria entre o Mesa Evangélica, o Reverendo Bruno Ribas, e o José Eduardo, né, que também compõe a rede rbr.com aí junto conosco, tá certo? Então, a rede RBR ela é composta de rádio, televisão e jornal, né? Você pode acessar lá o portal da rede rbr.com. Nós temos toda a grade de programação da TV Guarulhos, está lá, né? Daqui a um tempo nós teremos a grade de programação da RBR e teremos programação aqui também do nosso presidente, Fernando Mauro 13. Aliás, mandar um abraço ao presidente Fernando Mauro 13, que estava até agora há pouco aqui nos estúdios da TV Guarulhos. E o programa Mesa Evangélica e os nossos parceiros lá, né? E também mandar um abraço ao presidente da Caçador Gospel, ao diácono Márcio, lá em Santa Catarina também, que preside a Caçador Gospel, que é um portal também, que tem transmitido toda a grade da programação da TV Guarulhos aí. E eu peço aos programadores aqui da TV Guarulhos, apresentadores, que mandem abraço aos estados, aonde está a RBR e a Caçador Gospel, tá certo? Bom, aqui com a presença do jornalista José Eduardo, missionário, hoje nesse programa nós vamos ter, olha só, nós temos um CD aqui que nós ganhamos do Cláudio Almeida, que tem um título maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo, tá? E hoje, se você ligar no telefone 2885-7446, 2885, daqui a pouco o pessoal coloca aí no GC o telefone 2885-7446, você vai ligar e vai dizer da onde você está assistindo o programa Mesa Evangélica e você vai concorrer ao final do programa esse CD, tá certo? As pessoas que receberam, que foram sorteadas em outros programas e não participaram aqui do programa ou não foram lá retirar o seu sorteio, nós vamos ressortear aqui, já estou avisando. Está terminando o prazo. Na semana que vem, o prazo já encerrou e nós vamos trazer novamente aqui aqueles que não retiraram os livros
ou DVD, ou CD lá que foi sorteado aqui há quase 40 dias, nós vamos estar ressorteando na semana que vem aqui, tá certo? Então, ligue no telefone 28857446. 28857446. Tá aí, olha só. 28857446. Ligue, participa e diga de onde você está assistindo o programa Mesa Evangélica, tá certo? Bom, eu quero dar sequência ao programa Mesa Evangélica. Você pode assistir também o programa Mesa Evangélica pelas redes aí, a TV Guarulhos.tv.br ou RedeRBR.com ou caçadorgospel.com.br. Realidade do Peru, Quilhabamba e suas carências. Jornalista missionário José Eduardo, direcionando para a selva de Cusco, ou Cosquala, né? Cusco. A realidade. Cusco? Qual a realidade da igreja hoje nesses lugares? Bom, Você fala e conta a fundo essa história aí. A realidade da igreja na região de Cusco, selva de Cusco, que é a região de Quilhabamba, essa cidade fica 6 horas depois de Cusco, no meio da selva lá. A realidade é muito difícil, porque não é que a região só tem a dificuldade natural, muitas montanhas, o nível de altitude é média de 4.000 a 4.500 metros acima do nível do mar, ou seja, para a gente que não é acostumado a essa altitude, cria-se um problema, mas para o povo lá não. E na visita que eu tive lá na última vez, que eu fui convidado a estar trabalhando nessa selva, nessa região, como um ministério local das Assembleias de Deus, nós trabalhamos, nós vimos a necessidade de levar o Evangelho. Porque o que acontece naquela região? São mais de 3.000 povoados na região de Quilhabamba, nas montanhas. Povos em vários locais nas montanhas. São famílias que vai crescendo, e aí formam um povoado, chega mais gente para casar e tudo mais, e fica naquele povoado. São povoados na região da selva de Cusco. Pois bem, daqueles 3.000 povoados, somente 80 têm presença cristã. E esse é um grande problema. E quando eu fui lá, o que o povo pede? É estudo bíblico, conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus. E a realidade lá é essa. Há falta de obreiros. Inclusive eu estive numa cidade, reverendo, do qual chama São Pablo, uma cidade que é um quarteirão nosso, e as casas ao redor desse quarteirão, uma cidade pequenininha. Eu vi da montanha acima, nós estávamos indo para uma igreja na montanha, e eu vi. E lá tem uma igreja desse ministério, e o pastor lá teve um problema de saúde e perdeu os dentes e perdeu a audição, por causa disso está faltando. Lá o aluguel, para ter uma ideia, o solo, para ter uma referência, R$1 é R$1,20. Né? A proximidade. O aluguel de uma casa lá está na faixa de 10 soles. Então, ou seja, muito barato para a gente ter. E a falta de obreiro lá é gigantesca. Não se alcança mais dos povos ali, por causa realmente desse problema de pessoas para levar o Evangelho. E o Evangelho é diferente em Cusco, na selva de Cusco, e a realidade do Brasil. Aqui você vai para a rua, prega, entrega folheto e tudo mais. Lá não é assim. Lá você senta, você tem que pegar amizade, você tem que conhecer as pessoas têm que ver você, principalmente sendo diferente, né? A maioria do brasileiro é alto, muito alto em comparação ao peruano, e a gente já assusta. Logo no chegar, a gente já assusta porque a gente é gigante para eles, né? Eles são baixinhos, são um povo muito carinhoso, muito esforçado, mas a realidade sim, é você sentar com a família, explicar o Evangelho, ter paciência com isso, e Deus está nos convocando para essa chamada dessa região. É uma região, como eu falei, 3.000 povoados, somente 80 povoados têm presença cristã, ou seja, eu estou indo para lá com um desafio de 2.920 povoados a alcançar. Se eu vou alcançar tudo, não sei. Minha ideia é eu começar a trabalhar com esse povoado, sentar, gastar meu tempo, minha vida lá e trazendo comunicação, fazendo comunicação para trazer outros cristãos para conhecer esses povoados e se integrar a esse ministério. Como que é a relação da cultura e o cristianismo? Por exemplo, no Brasil tem sido deixado muito claro, né? E algumas televisões estão debatendo sobre a religião no Brasil. O Brasil é um país laico, ou seja, laico porque não tem uma religião definida. Como que você vê isso lá no Peru? Lá a região predominante lá é a Inca, né? O povo Inca é um povo que
um povo muito batalhador. Para você ver a diferença, um pouquinho a dificuldade, para você ter uma ideia, o Peru ele foi colonizado pelos espanhóis. E o espanhol, quando chega no local, ele domina, como o português chegou no Brasil e dominou, só que no Brasil conseguiu dominar. E por isso que nós perdemos a cultura da língua. No peruano não foi assim. O que acontece? Como era muito montanhas, e o peruano tem a facilidade de andar lá, eles andam naquelas montanhas como se estivesse andando aqui, a gente andando aqui com facilidade. Os peruanos os espanhóis não conseguiam chegar nas montanhas e os peruanos se escondiam. Ou seja, a cultura peruana não se perdeu porque ela não foi permitida, eles não conseguiram dominar por 100% a cultura peruana. E isso se leva às culturas, e isso se vai às culturas ancestrais. Essas culturas ancestrais, elas são assim, eu tenho costume falar que o espiritismo aqui, a concepção do espírito aqui, na espiritismo aqui, é brincadeira em comparação lá. Lá você, literalmente, você vê o demônio na sua frente. As pessoas endemoniadas tomam e são muito fortes e você tem que ter muita fé. Então, ou seja, é uma coisa ancestral. E para você quebrar isso, somente com amor, com paciência. A cultura é ancestral, mas a gente pensa assim, a gente que tem a preparação missionária, a gente pensa assim, por que eles estão servindo a um Deus morto? A um Deus que faz mal, que oprime? Porque se você vê os povos hispânicos, principalmente da América do Sul, eles andam muito de cabeça baixa, muito cabeça baixa, você sente uma certa opressão, você sente que eles já nascem com um estilo de oprimidos. Por quê? Porque já vem da cultura uma religião que oprimia. O catolicismo continua lá, você tem uma ideia, oprimindo. Tem cidades lá como Urabamba, que eu cheguei lá nas casas, na porta das casas estava escrito assim, não perturbe, somos católicos. Então, ou seja, a igreja católica lá, ela procura impedir a chegada dos evangélicos. Para Baranelli chegar é através de rádio, onde nós vamos trabalhar com esse processo. Mas eu vou botar um pouquinho de pimenta nessa discussão aí. Ó. Pode ser que a igreja católica local, ela venha perseguir os evangélicos, mas... Impedir, não perseguir não. Nós temos dados da Sociedade Bíblica do Brasil, né? E aqui eu vou falar, porque os diretores da Sociedade Bíblica do Brasil aqui, a SBB, falaram aqui no meu programa já, que em muitos países do mundo só há possibilidade de evangélicos através dos católicos, e em muitos países do mundo só há possibilidade de católicos através dos evangélicos. Ou seja, uma mão ajuda a outra, uma ajuda a outra. Há países que não entram evangélicos se não for católico. E há países que o catolicismo não consegue entrar se não for os evangélicos. Ou seja, isso tem acontecido. Ele está ampliando uma coisa muito... O que você acha? Você como jornalista e pesquisador, isso independe da cultura ou da cultura local? Não, é muito variável isso de acordo com a cultura local. No Peru não vê assim. Você vê as cidades grandes como Lima e outras cidades grandes, você vê essa realidade. Mas quando você vai para as montanhas, inclusive o povo da Baixada, né, de Lima, eles desprezam o povo das montanhas, né? Eles não querem aprender quechua, e no povo da montanha você aprende quechua. As placas lá você vê escrito em quechua, tem em espanhol, a língua oficial do país, e em quechua há uma diferença. Essa realidade não é tão específica para a região onde eu estou, está previsto eu ficar mais tempo trabalhando. Tá? A Igreja Católica quer colocar isso. Ela não é que oprime, ela impede com que os evangélicos cheguem a falar a verdade, chegar a mostrar a verdade. Isso é generalizado ou são casos isolados? Olha, em geral são casos isolados, porque o caso é o seguinte, uma das coisas que você prega evangélico... Ou seja, comunidades católicas locais por área. Sim. Aí acontece que alguma tem essa divergência com a igreja evangélica, né, mas não seria generalizado. A mesma realidade que existe no meio evangélico, existe no meio católico. Eles faltam de missionários para poder chegar a lugares mais longínquos. Tá? Então, ou seja, as montanhas, elas são abandonadas praticamente. O lugar mais, você tem uma ideia, tem uma região lá que eu vou ter que chegar, 8 horas de carro e 6 horas a pé para chegar a esse povoado. Então a ideia é ficar 2 meses nesse povoado. Então, ou seja, a mesma realidade que o evangélico vive, a igreja evangélica vive, com falta de obreiros, a igreja católica também vive. Então, ou seja, essas regiões onde são mais distantes as montanhas, eles vivem a cultura inca. Por quê? Porque aí que vem, eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas eu preciso falar.
como comunicador, eu tenho essa responsabilidade de falar. Não referente a você, não. Sim. Eu fui muito criticado no Facebook por ter uma postura favorável ao Papa. No Rio de Janeiro, nós tivemos uma realidade. Nós tivemos mais de 100 igrejas evangélicas que hospedaram os peregrinos. Nós tivemos uma igreja Assembleia de Deus, que o Papa foi pessoalmente dentro da igreja Assembleia de Deus, isso foi fotografado. A mídia, a televisão não mostrou, só que a TV Canção Nova mostrou. A Canção Nova, que é um dos órgãos, né, das 4 canais católicos, a Canção Nova é um dos canais católicos. E a Canção Nova mostrou o Papa dentro da igreja Assembleia de Deus, falando com o pastor e pedindo para o pastor que, se possível, deixasse os peregrinos usar os toaletes, né, o banheiro ou o sanitário, para quem não sabe, para os peregrinos usarem. E se também os peregrinos pudessem descansar ali. E o pastor, de prontamente, até o pastor virou um tiete, tirou foto com o Papa, apareceu no Facebook com o Papa. Mas, na verdade, nós tivemos aí 120 e poucas igrejas evangélicas do Rio de Janeiro que receberam peregrinos católicos, que foram recepcionados, e o Papa também recebeu uma delegação de pastores, não só lá no Rio de Janeiro, mas em Aparecida. Os pastores foram em Aparecida, uma delegação de 20 e poucos pastores, e receberam o Papa lá. Pasme você, quando o Papa foi canonizado não, como é que se diz, eleito no Vaticano como Papa, ele recebeu uma comitiva de 200 e poucos pastores argentinos, pastores evangélicos das mais variadas denominações. Então, por que eu falei isso aqui? E talvez eu esteja na internet sendo mal interpretado, né? Porque o senhor tem um programa respeitado, o senhor não podia estar defendendo a Igreja Católica. Eu não estou defendendo a Igreja Católica, como eu também não defendo a Igreja Evangélica, não. Eu defendo o correto, o que está certo e o que anda certo. Agora, o nosso amigo aqui, meu amigo, meu irmão, meu irmãozinho de coração também, o José Eduardo está falando dessa divergência que houve lá. Mas isso não é uma constante, não é generalizado. E eu creio que nós, como cristãos, se nós somos cristãos de verdade, nós temos que começar a andarmos juntos, não adorarmos. Eu não estou dizendo que nós temos que adorar imagens de escultura, eu não estou dizendo que nós temos que nos catolizar, não. E nem que os católicos têm que ser evangelicar, não é? Não, mas nós temos que nos respeitar e temos que andar juntos, né? Aliás, aqui em Guarulhos, eu quero mandar um abraço aos padres, ao padre Frisa, ao padre João Pedro, o Pedro Paulo, perdão, aqui de Vila Galvão, que são meus amigos, são meus irmãos também. Mandar um abraço a todos os padres, o padre da igreja sede de Guarulhos, a catedral também, que eu tive o privilégio de conhecê-lo na UAB, que me tratou muito bem. Então, eu quero mandar um abraço a todos os católicos e dizer que eu amo os católicos também, e o Mesa Evangélica é feito para os católicos também. Certo, José Eduardo? Certo. Sobre a hospitalidade do cristão, isso deve ser uma inerência, uma marca registrada em nós cristãos. Só tem que tomar cuidado com qual objetivo que eles estão fazendo isso. Eles vieram com um objetivo. O Papa veio ao Brasil com um objetivo, porque a Igreja Católica está perdendo números fiéis para a Igreja Evangélica. Mas, em compensação, o que acontece? Ele faz chegar até as pessoas. Ele está se abrindo mão. Tem que lembrar que isso é política. E nós temos bastante experiência com nossos políticos, sabendo que na hora da política, no tempo da política, abraça, beija, tudo mais. Depois virou as costas. Como alguns pastores, não podemos deixar de falar isso também. Muitos pastores, a hospitalidade do Brasil, não recebem o povo, né? Você chega em certas igrejas evangélicas, infelizmente, você vai ao mendigo, ele não recebe, coloca você no canto. Você está sentado, pastor Raul, que já foi maltratado por pastores. Nós tivemos aqui a presidente do Portas Abertas, que igrejas evangélicas usam para arrecadar dinheiro e nem muito obrigado deram. Mas isso, Deus vai fazer o julgamento, Deus vai fazer. Voltando à realidade do Peru, isso, claro, é local, em certos locais. Como eu falei, a carência no meio católico é igual ao do evangélico, falta obreiros. Para você ter uma ideia, voltando ao assunto, 3 mil povoados para alcançar 2.920 povoados. Para ser alcançado, falta obreiro. Você tem uma ideia, agora que a igreja lá está começando a disponibilizar de treinamento, está montando uma escola teológica para se formar, porque o detalhe é o seguinte, o peruano tem uma característica, ele recebe muito bem, ele te abraça, um carinho, você é recebido com uma forma muito especial, ele tem um carinho muito grande. Por isso a mamita, né, que a gente fala, a senhora que são a mamãe, né, que jovem lá é considerado até casar.
Se você fica até 30 anos sem casar, você é jovem. Você é adolescente jovem. E só vai virar homem mesmo quando depois de casar. Então as senhoras todas são chamadas mamitas, mamães e papais. Então elas são muito respeitadas. São muito povo muito carinhoso. Mas é um povo difícil de entender. É um povo que a sua cultura faz com que eles fiquem estagnados. Então, para poder explicar o Evangelho e levar o Evangelho, você tem que viver só com uma vivência, acompanhando, sentando à mesa com eles, conversando, batendo papo, tomando o chá de coca, que eles tomam muito chá lá. E pra gente é importante tomar chá de coca lá por causa da altitude, ele ameniza o problema, né? E tudo mais. Então a maneira de se pregar o Evangelho no meio peruano vai ser esse sempre. Você tem tempo, como muitos povos, na África e tudo mais, você tem que sentar. Por isso que a igreja evangélica pergunta para o missionário muitas vezes assim: quantas almas você levou para Jesus? Aí você fala que tá 1 ano lá e não levou igual eu fiz uma entrevista na Bolívia, quando eu morei 1 ano na Bolívia, tem até hoje uma entrevista, há pouco tempo uma irmã escreveu lá: falta poder de Deus para levar 1 ano, 2 anos para aceitar uma alma. Eu falei: minha irmã, você não conhece a realidade, é diferente daqui. Aqui você vai para a rua, as pessoas aceitam, lá não se permite isso. Não se pode fazer isso, e as pessoas também não conhecem essa característica. Lá é mais aquela história, você tem que pegar amizade para depois ganhar para Jesus, explicar, ser claro, convivência claro e objetivo. E tem que mostrar o seu testemunho. Olha só, eu estou recebendo o jornalista José Eduardo, que também é missionário, logo está indo para o Peru, e o tema do programa hoje é a realidade do Peru, Quilhambamba, ou Quilhabamba, né? E as suas carências. Quero mandar um abraço ao meu querido telespectador Francisco Grosso, que está sempre assistindo o Mesa Evangélica. Ele tem assistido às reprises. Olha aí, Isa, a Isabela, né, sobre as reprises. Olha só, todas as reprises ele me liga, né? Quase todas, né? Ele me liga. Se me ligasse todos, seriam 7 reprises por semana, né? Diferente. Mas ele me liga quase todas as reprises, mas hoje ele está assistindo o programa ao vivo e eu estou mandando o meu abraço ao Francisco Grosso, que é residente em Vila Augusta. Ele é membro da Igreja Batista e o final do telefone é 4133, já está concorrendo ao sorteio desse CD no final do programa. Você quer participar do sorteio do CD? Ligue para o telefone 2885-7446. Ligue e participe, está aí na tela o telefone 2885-7446. Ligue, participe e diga de onde você está assistindo e nós vamos sortear com o seu nome no final do programa esse CD. Também eu queria avisar, antes da gente ir para esse intervalo, que no dia 8 de agosto, às 8 horas da noite, ou 20 horas da noite, nós teremos um culto de celebração pelo Dia do Advogado aqui na cidade de Guarulhos, e vai acontecer lá na Ordem dos Advogados de Guarulhos, na sede, ali na Avenida Luiz Facini, e o preletor dessa noite, nada mais, nada menos do que o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Guarulhos, que é o Dr. Carnite, meu irmão, meu amigo, nosso querido pastor, Dr. Carnite, tá? Então, e mandar um abraço para 2 pessoas que estão assistindo na internet, que é a Viviane D'Agostino e a Maristela Quadros, estão assistindo o programa pela internet, tá certo? E você não zapeia não, porque daqui a pouco nós retornaremos aqui dos estúdios da TV Guarulhos, para todo o Brasil, não só para a cidade de Guarulhos, com a segunda parte da realidade do Peru, Quilhabamba e as suas carências, com o jornalista José Eduardo. Não zapeia não, que eu volto já. Estamos de volta, você ficou no intervalo, espero que você tenha gostado do institucional da Remar. A Remar, você pode ajudar, melhor a Remar, né? A Remar do Brasil, ela tira dependentes químicos das ruas e moradores de rua e ajuda, reintegra esses moradores de rua e os coloca novamente na sociedade, curados, sãos, devolve às famílias eles como seres humanos novamente. Então, eu quero que você contribua. Se você tem televisão, você tem armário, cama, colchão, tudo que você tiver, não joga fora, doe para a Remar. Você vai ligar para eles, eles vão entrar em contato com você. Você pode entrar no site da Remar, que é www.remarbrasil.org.br. Entre lá nesse site, tá? remarbrasil.org.br. E lá você vai ter o telefone, você vai conhecer melhor a instituição e você vai fazer uma visita na Remar, vai conhecer a Remar. Eu sou professor voluntário na Remar.
A minha esposa é advogada voluntária na Remar, e a TV Guarulhos, ela apoia a Remar Brasil, né? Então, se você tem um dependente químico e você não sabe o que fazer, leva para a Remar. Você vai ver a pessoa sendo resgatada novamente, tá certo? Bom, para você que nos ligar no telefone 2885-7446, você vai concorrer no final do programa a este CD aqui no sorteio, tá bom? E eu continuo aqui com o jornalista José Eduardo, no mesmo tema de hoje, tá certo? Que é realidade do Peru, Quilhabamba e as suas carências. A cultura inca e o cristianismo, como é? Bom, como eu falei anteriormente, a cultura inca é bem antiga, muito antiga. E isso é massificado, marcado na cultura deles. Eles acreditam na cultura inca, no sacrifício e tudo mais. Claro que não fazem mais sacrifício hoje em dia, como se mostra por aí. Eles não se fazem mais, acreditam naquela respeito, naquela situação. A realidade de você levar o evangelho para uma cultura que é tão ancestral, tão ramificada de ancestrais, passada de pai para filho e obedecida a forma cega, sem entendimento, faz com que o evangelho tenha que chegar de uma forma mais suave. Como eu falei, tem que ver o testemunho pessoal, você tem que viver com esses povos, mostrar a sua diferença, através das atitudes, da maneira de agir, mostrar Jesus, você viver Jesus. Tanto é que a gente tem costume que até os padres, quando estão nesses campos, nesses lugares, eles precisam viver Jesus para poder testemunhar, senão são descartados. Então você tem que dar um bom testemunho, mostrar que você conhece a quem você está pregando. E tempo. Tempo é uma coisa que esquece. O tempo não existe contagem. Às vezes você vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses para você conseguir falar alguma coisa. Você pode chegar, falar, pregar, fazer culto nas casas, que a gente vai trabalhar muito com isso lá, mas para que possa explicar mais profundamente e incentivar a criatividade, a curiosidade deles para perguntar, isso se leva tempo. E aí ele vai vendo através do que você fala com o seu testemunho. Essa é a maneira mais forte de se pregar no meio dos povos quechuas. E uma também tem todo um nível espiritual. Há uma opressão muito forte no meio dos povos quechuas, porque eles acreditam muito naqueles xamãs, naqueles curandeiros, que para eles fazem, que não podem desrespeitar. Quanto ao respeito, tudo bem, mas quanto a fazer as obrigações do jeito que eles fazem, nós temos que mostrar a verdade. E é isso que eles buscam. Ainda que você veja que todos eles buscam, os jovens, eles estão perguntando, será que isso é certo? Com a internet também chegando, às vezes, porque o jovem vive para a cidade, quer conhecer a cultura da cidade, e aí tem um contato com a internet, com a televisão. E aí começa a ver uma outra vida, começa a questionar essa cultura. É onde você vai chegando a mostrar quem é Jesus. Você mostra a realidade, fala que Jesus é a solução e mostra como Jesus é a solução. Então, para você quebrar uma cultura milenar, você não vai de uma hora para outra e vai fazer assim, pregou o evangelho e todos vão aceitar. Pode até aceitar, mas sobreviver o evangelho. Agora, uma coisa linda que tem, reverendo, quando eles aceitam a Jesus, eles aceitam mesmo. Querem viver, como eu fui em igrejas quechua lá, uma das coisas que eles pediram, falei, o que vocês necessitam aqui e tal, aí que já pensei em dinheiro, né? Vai pedir dinheiro, eu dei essa brecha, né? Eu dei essa abertura. Eles não pediram dinheiro, eles pediram o estudo da palavra de Deus, eles querem conhecer mais a palavra. Na verdade, eles têm sede, né? Sede da palavra. Muita sede. E é isso que eu já estou levando material, estou levando todo esse conteúdo para poder dar tempo, para poder estudar. É um desafio para mim, é um desafio alcançar lá na região também. Porque aqui no Brasil se prega o seguinte, aqui no Brasil se diz que os frutos, né, de um pastor, de um missionário, é ter a igreja cheia. Não é verdade, isso não quer dizer nada. Aliás, eu aprendi com grandes missionários da Igreja Batista que frutos pode ser você ter uma pessoa na sua igreja e você tem que cuidar dela, só aquela pessoa. Essa é a sua porção. Então, se Deus te deu uma alma, cuide dela, né? Isso mesmo. E aí tem a realidade, né, como acontece no Brasil, lá vai ter que ser trabalhado nisso, cuidando dos novos convertidos, mostrando o caminho, mostrando a vivência e tudo mais, e tendo paciência. Isso é a grande jogada, a grande situação, é ter paciência de falar de Jesus e testemunhar através da sua vida. Tá certo. Eu quero mandar um abraço ao pastor
Capaluti, da Igreja Universal do Poder de Deus, que está assistindo o programa Mesa Evangélica, também está cobrando, dizendo, manda um abracinho para mim aí no programa, né? Então tá dado um abracinho aí. Eu tenho também aqui o Marco Couto, estou ligado no programa Mesa Evangélica, um forte abraço a todos aí. Então, meu abraço ao Marco, a Maria José, sua esposa, que estão assistindo ali no Continental 1, aqui na cidade de Guarulhos, o programa Mesa Evangélica, tá certo? Continue assistindo o programa Mesa Evangélica. Estou ao vivo aqui no Face, estou na rede rbr.com, ao vivo para todo o Brasil. Estou na caçadorgospel.com.br, ao vivo também para todo o estado de Santa Catarina. E também pela TV guarulhos.tv.br e aqui pelo canal 3 digital e o canal 20 analógico da NET TV, tá certo? O clima e as características da região dificulta o evangelismo naquela área? Sim, a realidade do clima, 4.200, 4.500 metros acima do nível do mar. Nós vivemos numa média aqui de 700 metros acima do nível do mar. Passar para 4.500, para a gente que é de fora, é difícil mesmo. Para o povo de lá, tem uma falta de preparação para poder se enviar missionários, ou seja, preparação entre eles. A igreja lá se prega o evangelho e tudo mais, como eu falei, a região de Quilhabamba está se montando hoje uma faculdade, uma escola teológica para formação de obreiros, para poder suprir, porque gente de fora para gente é difícil. Uma maneira de você consertar esse problema de altitude é você tomar o chá de coca. O chá de coca faz muito bem à saúde. Uma característica que você vai ver é o seguinte, o sul-americano, os países que têm a cultura da coca, da folha de coca, presta atenção, da folha de coca, eles não conhecem osteoporose, eles não conhecem certas doenças. Então, ou seja, o que acontece é isso. Não conhece pressão alta, não tem isso, lá não se sabe o que é osteoporose. Conhece o povo da Baixada, em Lima conhece a osteoporose, já das montanhas não, porque a folha de coca, o chá de coca tem bastante cálcio e reorganiza o organismo. Então pra gente, lá nós estivemos nas montanhas lá, até você acostumar 3, 4 passos, você está faltando ar, o ar é rarefeito, falta oxigênio para nós, né? Tanto é que tem uma curiosidade, reverendo, lá não tem feijão. Tem feijão, mas não se come feijão. Nas montanhas não pode comer feijão. Por quê? Para comer feijão, você precisa de oxigênio para fazer a digestão. Não tendo a digestão direito, o que acontece? O feijão ele embola no estômago e mata. Então tem costume falar que por outros hace morte em Peru, né? Por outros é feijão em espanhol que cria isso. Então lá o costume da cultura é comer muito frango, batata, que tem mais de 3.000 tipos de batata, e o arroz. Pessoal aqui na internet está perguntando como que eu faço para participar do sorteio. Vai ter que ligar. Telefone 28857446, né? 28857446, pela internet não vale não, tá certo? Tá bom, Couto? Tem que ser pela internet, 28857446. Ligue e participe do programa Mesa Evangélica. Jornalista José Eduardo, como é feito o evangelismo entre os povos, o Exua, né? Quechua, é isso? Quechua. Eu achei que era Exua já aqui. Quechua. São os povos antigos, né, do Peru. Como é que se pronuncia? Quechua. Quechua. Tem Quechua entre os Quechua, eles falam Quichua. Quechua, não é Quechua. Não, Quechua. E nós, os hispânicos, falam Quechua. O evangelismo através do povo quechua, como eu falei, ele é uma cultura que você tem que quebrar. Eles seguem a certas culturas milenares, a adoração a deuses, chega porque o catolicismo se assimilou à cultura quechua, então, ou seja, eles adoram imagens, adoram isso, adoram aquilo, e para você quebrar isso, você tem que mostrar com muito amor, com muita paciência, tirando dúvida, perguntando, e você vendo a similaridade da pregação que eles têm lá, para mostrar a realidade de Jesus, a realidade do Evangelho, a verdade sendo mostrada e colocada em pauta, né? Tá certo. Você que quer participar do programa, nós temos 5 minutos para terminar o programa, então ligue e participe, diga da onde você está assistindo. Hoje pegaram 8 minutos do programa Mesa Evangélica, mandaram para o espaço, e eu vou ter que terminar antes, né, por causa, começar atrasado, vou começar a comprar esse negócio, tá certo?
Vamos para a 8ª questão. Como está o apoio do projeto que você vai receber lá no Peru? Nós vemos o apóstolo Valdomiro Souto aqui, né? Que é um dos coordenadores desse projeto, né? Aliás, é o coordenador do projeto, né? Sim. Que está te enviando, né? Como está esse apoio ao projeto que você vai fazer lá no Peru? A Rede Amar, como nós trouxemos aqui o apóstolo Valdomiro Souto, tem nos enviado, tem dado esse apoio, inclusive eles vão agora em julho, em setembro, quer dizer, vão em setembro lá finalizar essa participação e depois em outubro eu estou indo, na realidade, para morar lá, porque é muito espaço. E eu estou visitando os cafés, estou fazendo contato, eu tenho o meu trabalho que eu estou fazendo transmissão ao vivo, ensinando as igrejas a ter sua rádio, sua TV, que é meu ministério, né? E com isso tentando me aproximar dos pastores para poder mostrar o projeto. Diretamente eu no início, quando comecei a caminhar, direcionar para o Peru, eu fui visitar os cafés e eu tive muito problema de falar assim, ó, preciso de adoção para o campo missionário. Os pastores realmente não abriram as portas. Então, quando eu comecei a mostrar o trabalho sobre TV, sobre rádio online, começou a se abrir as portas. Eu estou chegando aos pouquinhos também aos pastores. Estou precisando de adoção. Estou numa luta muito grande de buscar igrejas que vão orar por mim. Inclusive, coloquei no site. Tem um blog, Diário de Missionário, peru.blogspot.com.br, que eu conto minha história, eu conto onde eu estou andando aqui. Lá você pode gravar em áudio também sua mensagem. Eu estou buscando pessoas, porque no campo missionário, carência financeira, eu não vou dizer que não falta. E falta bastante, que eu não tenho sustento ainda. Mas a carência espiritual, ela é muito forte. Na última vez que eu estive lá, 54 dias, quando eu busquei a oração das pessoas, mandei e-mail, eu falei assim, preciso de oração. Eu senti literalmente, na pele, literalmente, a igreja, alguém orando por mim. Tanto é que quando uma época que eu estava lá, eu precisei de socorro, pessoas que eu não conhecia me ajudaram financeiramente. Eu não conheço até hoje. Eu oro para que essas pessoas... E você, quando abençoa o missionário, isso está na palavra de Deus. Quando você abençoa e participa da vida do missionário, você está participando dos galardões que ele está recebendo. O galardão não é para mim, o galardão é para a igreja de Cristo e é para o corpo de Cristo. As riquezas de Deus é para nós. Então, quando você participa, se envolve com a vida do missionário, porque missão é isso. A primeira coisa que eu falo é Deus tira um parafuso da cabeça da gente para ir para o campo. E você envolvendo com o ministério, você está também abençoando sua vida e está recebendo o mesmo título, o mesmo galardão que o missionário recebe no campo. Nós vamos fazer o sorteio agora desse CD e você vai ter que retirar na Remar amanhã, a partir das 11 horas da manhã, já vai estar lá na Remar Brasil para você retirar lá. Então vamos ver quem ganhou. De todos esses aí, retira um, vamos ver quem foi que ganhou. Vamos ver, está aqui na minha mão. Vamos ver qual é o nome do ganhador que o José Eduardo retirou. O nome é Francisco Grosso, lá de Vila Augusta, final do telefone 4133. Seu Francisco, o senhor liga hoje, depois das 18h30, e a pastora Andréa, doutora Andréa, vai passar o endereço da Remar Brasil para o senhor retirar o seu prêmio lá, tá certo? Então tá aqui, o seu Francisco Grosso, queria ganhar um prêmio, ganhou, né? Tá falando, nunca ganhei um prêmio no programa, hoje foi o dia, tá certo? Outra sua vez ainda não chegou, e os demais que ligaram, tá certo? Bom, eu vou terminar o programa. Eu quero que a Isabela coloque os créditos aí os dados do missionário José Eduardo. E eu gostaria de encerrar o programa com você com as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade que estou tendo aqui de trazer missionário para que as pessoas possam conhecer mais a realidade do campo missionário. Aí está o endereço do nosso ministério para peru.comunicadores.semfronteiras.com.br. E eu quero pedir a oração de vocês, que vocês possam estar orando, participando conosco do nosso ministério, possam estar escrevendo, mandando contato, deixando recado lá, dizendo que está participando, está orando, queira se envolver. Agradeço a Deus pelo teu chamado, reverendo, que o teu chamado eu conheço o que é, já trabalhei em TV, já trabalhei monto rádio, monto TV web. Se você precisar de repente de uma rádio web ou uma TV web, também estou disponível a ajudá-la a fazer, não é venda, não é empresa, é ajudar a fazer você. E esse ministério é importante para que a gente possa levar a palavra de Deus através de um canal tão forte. O canal de internet é um canal mais em conta, mais fácil, mais barato. É um canal que dá a possibilidade de chegar a muitos lugares. Você tem uma ideia, quando eu estava no Peru há muito tempo, eu procurava pela internet rádios e TVs brasileiras para poder matar a saudade.
Então isso que é bom. Tá certo. Eu quero agradecer a sua participação, o nosso tempo já estourou. Deus abençoe você, foi uma alegria tê-lo aqui no programa Mesa Evangélica. Você não zapeia não, a produção não me passou qual é o programa que nós vamos ter agora, mas aqui na TV Guarulhos nós temos uma programação maravilhosa. Não zapeia não, assista a TV Guarulhos aí, porque na semana que vem tem mais e eu voltarei aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos para todo o Brasil, via TV Guarulhos e via RedeRBR.com. Fica com Deus, Deus te abençoe, tchau, tchau.